que já a pera tá começando. Carregando. Ainda carregando. E começou. Pronto. Boa noite, boa tarde, bom dia para todas as pessoas que verão e que estão vendo este vídeo. Eu sou o Nicolas Catalan Zamboni Kicker, ou se preferir Grilo Falante, né? Para quem não sabe, isso aqui é uma live feita no Facebook e no Instagram, né? Então vai ter momentos em que eu vou esquecer o que eu estava falando, vai ter momentos em que eu vou olhar, falar alguma coisa aleatória que eu tô olhando pros comentários, né? Enfim, vai acontecer coisas assim, né? Mas, vixe, esqueci o que eu tava dizendo. Pera aí, eu vou lembrar. Sim, né? E eu também vou ficar aqui esperando uns 4 minutinhos mais ou menos para as pessoas irem chegando, né? Mas enquanto não chegam, para quem não sabe, o objetivo destas lives que eu faço é para contar a história do Brasil contextualizada na história da capoeira. E espera aí, hoje tá difícil. Sim, contextualizada na história da capoeira. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao tema que a gente vem trabalhando nas últimas lives, né? Que é sobre a divisão da capoeira, né? As divisões internas da capoeira, né? A gente já falou das divisões provinciais, né? Que a capoeira ela se diferencia de província para província, né? Pelo menos a do Rio de Janeiro tem lá diferenças estéticas da baiana, né? Das outras eu não sei, porque enfim a gente da carioca eu sei porque enfim tem lá existem manuais da capoeira carioca, né? Mas das outras, como não existe esses manuais, fica complicado de saber quais que eram as diferenças estilísticas, né? Mas se não há diferenças estilísticas, pelo menos há diferenças e particularidades históricas, como a gente vai ver, né? Nessa parte em que a gente conversa sobre as divisões da capoeira, um exemplo clássico de uma particularidade histórica é a divisão que você tem da capoeira do Recife, né? Como a gente vai ver, é uma coisa assim bem única, né? E é claro, também um outro exemplo, né? Aí para não falarem que a capoeira carioca é exceção, né? A gente tem em São Paulo, no início do século XX, o desenvolvimento de uma fusão da capoeira com o samba que foi chamada de tiririca, né? As pessoas iam sambando e iam fazendo os movimentos da capoeira. É uma coisa muito interessante, né? Então, assim, há umas diferenças provinciais e há relações dos escravos, os de províncias diferentes que estão numa mesma província, né? Eu contei, por exemplo, para exemplificar aquele caso de São Paulo dos escravos paulistas e os escravos cariocas, né? E aí, no vídeo passado, creio eu, a gente começou a falar sobre as questões envolvendo as divisões por bairros, né? Que é uma coisa que foi muito comum na capoeira de maneira em geral. E aí eu dei aquele exemplo maravilhoso dos quarteleiros versus valongueiros, né? Deixa eu ver aqui, sim. E aí, que inclusive a gente não vai ter exatamente um bairro, divisões por bairros delimitados em todos os casos, né? No Rio de Janeiro a gente vai ter, por exemplo, a formação das maltas, que vai estar relacionada aos bairros, mas vai estar principalmente relacionada a outros fatores, né? Um deles são chafarizes, né? E é justamente sobre isso que eu vou falar hoje.
vou contar o caso dos pequenos do chafariz, um caso lá de São Paulo também, né? Bom, já deu aí uns 4 minutos e 57 segundos, já deu tempo das pessoas chegarem. Então, falando sobre o caso dos pequenos do chafariz. Bom, foi lá no dia 14 de novembro de 1864, né? Foi registrado que 3 dias antes ocorreu um exame de corpo de delito do preto Eduardo. Bom, e aí o que acontece? O Eduardo contou que ele foi ferido no chafariz do Miguel Carlos pelo africano livre Adão dos Santos Jorge. Aí esse Adão foi recolhido pelo subdelegado do Distrito Norte, que era o Galvão Bueno, e aí a ocorrência foi investigada pelo delegado Francisco Furtado de Mendonça. Bom, o Adão relatou o seguinte... Não, pera, o Adão não. O Eduardo relatou o seguinte, que ele se encontrou por acaso com o Adão lá na caixa d'água do chafariz, e aí o Adão começou em jogo ou em gritos a chamar o Eduardo para jogar capoeira. Aí ele pegou e soltou um tapa nas costas do Eduardo. O Eduardo lá continuou em pé. Aí o Adão pegou uma navalha do bolso e golpeou o peito esquerdo do Eduardo. E aí foi acertado assim um ferimento terrível, coisa e tal. E aí o Adão é chamado, né? E aí o Adão é chamado e ele vai contar que não. O que aconteceu foi o seguinte. Eu dei o golpe com a navalha no Eduardo porque eu já tinha recebido 2 navalhadas de outra pessoa, né? Então eu tinha que descontar, né? E aí, inclusive ele tinha assim uma cicatriz no lado direito do abdômen, né? Que podia ser já de um ferimento antigo de navalha. E aí o Adão falou que depois que ele deu o golpe com a navalha, ele levou o Eduardo para casa, né? E bom, como eles, né, haviam outras pessoas, havia um tal de Melquiades, um Ignácio, uns 2 Joãos diferentes, né? E aí o Melquiades ele vai dizer e o Ignácio vão contar que o Adão e o Eduardo estavam brincando, né? A brincadeira era mais ou menos o seguinte: o Eduardo tava com um pau de uns 2 a 3 palmos, né? Deixa eu ver aqui, cadê? Se é 2 a 3 palmos, pronto, um pau de 2 a 3 palmos de comprimento. E aí o Eduardo tava tentando acertar as pernas do Adão e aí o Adão ele teria em algum momento ferido o Eduardo com a navalha. Só que o Melquiades ele fala que na hora ele estava bebendo água na caixa de chafariz. O Ignácio falou que na hora em que o Eduardo recebeu esse golpe, ele estava olhando lá para baixo na caixa d'água. O Eduardo ele vai falar inclusive que ele na hora em que ele recebeu esse golpe, ele estava falando com o Melquiades, então ele estava distraído, não viu a navalha a tempo, aí pegou com uma mão, desviou e aí cortou o peito direito. Aí cortou o peito direito ou esquerdo? Deixa eu descobrir qual que era o peito, se é direito ou esquerdo. O peito esquerdo dele, né? E aí o João Grande, né, que é um dos Joãos, não o mestre João Grande da capoeira Angola, né, esse é um outro João Grande, esse João Grande, ele falou que na hora da navalhada ele estava olhando para o lado e também não viu. E o João Pequeno, o que também não viu o golpe, né, ninguém viu esse golpe, o João Pequeno contou que aconteceu que o Eduardo chegou, ele saudou todo mundo e aí foi jogar capoeira com o Adão. Aí o Adão cansou de jogar, falou pra parar e aí falou que se não parasse ia meter uma navalhada e aí o Eduardo falou que se metesse uma navalhada ele ia matar o Adão, né? E aí o Adão pegou e meteu a navalhada e aí enfim...
E aí então fica assim, né? Um ferimento que ninguém viu acontecer, só viu o que aconteceu, né? Nessas circunstâncias assim conflituosas, né? E só se ele, e aí o Adão só comentaria no interrogatório final que ele tinha achado a navalha naquele dia, né? Uma navalha de cabo branco que ele viu lá embrulhada num papel. Aí ele achou, falou, olha que legal, pegou, decidiu levar para casa e ficou mostrando para os pequenos do chafariz, né? E aí que inclusive eles aqui o chamam de pequenos no chafariz, né? O Melquiades, quando estava sendo interrogado, falou que o Adão tinha o hábito de mostrar a navalha para os pequenos no chafariz, né? E aí o Adão chegou lá, mostrou a navalha para eles, coisa e tal. O Eduardo chegou depois com o João Grande e o João Pequeno, carregando um pau, e o Eduardo pegou e desafiou o Adão a cortar o pau. Aí os dois começaram a jogar capoeira, o Adão acabou cortando o dedo do Eduardo, né? Mas não chegou a cortar o dedo todo fora, né? E coisa e tal. Mas ele não tinha ideia de que ele tinha ferido o Eduardo outras vezes, né? Esse ferimento do peito ele não sabia que tinha feito, né? Enfim. E o caso terminaria com o julgamento no dia 6 de 5 é o quê? 5 é maio? 6 de maio de 1865, né? E o júri concluiria o seguinte: olha, gente, isso aqui é só uma brincadeira de mau gosto, então libera ele, né? Libera, né? E aí é uma coisa curiosa que eu venho falando desde que a gente começou a falar de capoeira, né? A capoeira, a imagem que se tem do capoeirista, né, de um bandido assim, de uma sociedade secreta de assassinos sanguinários, né? Isso aí é puramente culpa da mídia e da polícia, né? Na realidade não era essa, né? O tanto que você vê que em São Paulo, por exemplo, olharam assim esse caso do Adão do Eduardo e falaram, é só uma brincadeira de mau gosto, libera aí o réu, né? Sendo que em São Paulo, inclusive, era proibida, né? Então, assim, vocês têm assim, dá pra ter uma dimensão do que é essa coisa. Ou então os cariocas, os cariocas são realmente muito mais ligados e perceberam que isso aí é apenas um grande engodo e que os capoeiristas realmente são uma sociedade de assassinos sanguinários, né? Gente, então, né, você pode ter aí essas duas interpretações. Bom, agora, uma coisa interessante de se notar é que ninguém viu o golpe chegando, né? Todo mundo disse, eu tava olhando pro lado, eu tava olhando pro chão, eu tava bebendo água no chafariz, o Eduardo que recebeu o golpe, eu não vi esse golpe chegando, eu tava conversando com o Melquiades, né? Então, assim, ninguém viu o golpe. Inclusive, nem o Adão viu o golpe, né? Porque ele falou, olha, eu peguei e cortei o dedo dele com a navalha, né? Mas eu não vi esse golpe no peito, né? Então, enfim, ninguém viu o golpe, né? E, além disso, o Adão, ele só contaria como é que as coisas tinham acontecido de uma maneira clara, né? No julgamento final, no julgamento final não, no interrogatório final, né? Porque o que aí coloca uma questão a ser repensada, né? Por que resistir tanto a contar, né? Uma questão de resistência, né? De não deixar que a polícia, ou como se chamava no Rio de Janeiro, os morcegos, né? Que a polícia no Rio de Janeiro era, pelos capoeiristas pelo menos, era chamada de morcegos, ficasse sabendo das práticas dos capoeiras, né? Não é interessante você ter uma prática criminalizada e a polícia saber como é que funcionam as suas práticas, né? Então, só contar se fosse realmente necessário, né?
E aí falando duas pessoas, né, dos integrantes do grupo, porque como eu contei, de maneira geral, no início do século XIX, a capoeira ela vai estar muito caracterizada, né, vai ter por ser praticada por nações de lugares específicos da África, né, especialmente centro-africanos no Rio de Janeiro. No caso do que eu li do trabalho da Mônica Beltrão, né? Eu pelo menos se vi, não, acabei não prestando atenção, né? Mas eu creio que não tenha falando, né, determinando as etnias, assim como no o trabalho do Fred Abreu também não está lá determinando as etnias, né? Ou quer dizer etnia não, nação. Nação, tem etnia e nação são coisas completamente diferentes. Para quem não sabe, etnia é o povo, né? É os Cabindas, os Yorubás, os Fons, né? Os Zulus, tudo isso é etnia. Agora, a nação que é Nagô, Kassange, Malê, né? Que são na verdade topônimos, né? Para simplesmente determinar de onde de que porto que o escravo saiu. Então, saiu lá de um porto na Nigéria, pronto, Nagô. Saiu um porto de um porto de Dahomey, é Jeje. Saiu do mercado de Kassange, Kassange, né? E assim vai indo. Então, então vamos falar aqui, né? E além disso também tem as questões provinciais, né? Então quem que eram os pequenos no chafariz? Bom, para começar, o Eduardo era um escravo de uns 24 anos que vinha lá do Maranhão, ele de um tal, né? Porque enfim, gente não é propriedade de ninguém, né? Carlos Mariano Galvão Bueno, né? Que curiosamente como é que era? O subdelegado do Distrito Norte que recolheu lá o Adão era Galvão Bueno. E no caso ele se identificou como escravo do pai de um tal de Paulino Coelho de Souza, que estava longe, e então ele provavelmente devia estar lá só prestando serviços pro Galvão Bueno, né? E não mencionei nenhum ofício específico. O Adão dos Santos Jorge, que foi o cara que deu a navalhada, né? Era um africano livre da nação Congo. O que era um africano livre, para quem não lembra? Africano livre era aquele africano que foi trazido ilegalmente para o Brasil, e aí ele e aí ele então, uma vez que se pegava que não, ele foi traficado ilegalmente, ele era libertado, né? Mas assim, era libertado, né? Não era libertado, era libertado, assim, entre aspas, muitas aspas, né? E trazido ilegalmente por quê? Porque, como a gente vai conversar posteriormente, a gente vai ter o tráfico, né? O Brasil vai trazer uma quantidade absurda, né? Milhões de africanos vão vir para cá, né? E o Brasil vai ser um dos últimos países a abolirem a escravidão, né? Alguns dizem que foi o último. Tem gente que diz aí que teve um outro país que aboliu a escravidão depois do Brasil, né? E aí tem gente que diz que não conta porque, enfim, né? Eu acho que as pessoas querem ter esse título pro Brasil, né? Mas de qualquer forma foi um dos últimos, né, a abolirem a escravidão. E aí só que ele combinou lá com a Inglaterra, né, de abolir a escravidão gradualmente. Em algum momento teve lá a Lei Eusébio de Queiroz, acho que tipo 1845, acho, né, não tenho certeza. E aí proibiu o tráfico de escravos, né, pela segunda vez. E então ficou proibido que poderia ser trazido africanos para virarem escravos no Brasil. Só que aí nunca se traficou como antes, né? Uma maravilha. Proibiu o tráfico de escravos e ao invés de diminuir a oferta aumentar, né? Assim, uma coisa maravilhosa. E de vez em quando se pegava
africanos que não deviam estar na condição de escravos legalmente falando, porque foi um tráfico ilegal. E aí o que o governo brasileiro fazia? Ok, então ó, você tá livre, mas veja bem, você é um ser incapaz, né? Então vamos te ensinar aqui um ofício, vamos ficar assim como o Estado vai ser seu tutor, você vai aprender um ofício, vai ficar trabalhando pro fulano de tal aqui, e aí daqui 7 anos, mais ou menos, agora eu não lembro os anos exatos, eu acho que quando a gente conversou sobre os escravos da nação, eu falei quanto tempo que um africano livre ficava, teoricamente, trabalhando, né? Que aí depois desses 7 anos, se eu não me engano, 7 anos, ele seria levado de volta para a África, porque afinal de contas, o governo brasileiro ia ter que bancar a viagem dele para voltar para a África, né? Então nada mais justo que ele pagar, né? E assim, alguns ficaram bem mais de 7 anos, bem mais do que o prazo que era estabelecido por lei, né? Nessa condição, você tem vários casos de africanos livres pegando e reclamando, né? Que já deviam ter saído dessa condição faz tempo, né? Você tem vários casos, né? Se eu não me engano, citei alguns quando a gente conversou sobre os escravos na nação lá falando da fábrica de ferro em São João do Ipanema, acho que era uma coisa assim o nome. Enfim, esses aí são os africanos livres, né? E aí nesse processo, o Adão dos Santos disse que ele era escravo do padre José Batista de Oliveira, né? Mas ele seria identificado no dia 16 de janeiro de 1865 como africano livre, né? Isso aí pode ter sido uma tática dele, né? Para desviar, né, das autoridades, que era muito comum você dizer que era livre e era escravo, você dizer que era escravo e era livre, né? Enfim, era muito comum isso acontecer, né? Vez por outra tem registros assim. Mas não necessariamente pode ter sido por causa disso. Pode ter sido também porque ele só seria emancipado no dia 26 de 11 de 1864. E aí esse Adão, ele trabalhava como pedreiro e tinha lá uns 23 anos também, né? Aí o Melquiades era um escravo copeiro do convento de São Bento, e ele tinha nascido lá em Maricá, que é uma província do Rio de Janeiro, e tinha lá os seus 30 anos de idade. Você tinha um pardo livre de Cotia, que é uma província de São Paulo, chamado João de Ramos, né? Que era conhecido como João Pequeno, não João Pequeno da Angola, um outro João Pequeno, né? Nasceu pelo menos 50 anos antes, né? Senão, quase um século, né? E aí o João Pequeno, ele de todos era o único alfabetizado do grupo, né? Ou era pelo menos o único que sabia escrever o próprio nome, e ele se declarou como escravo do doutor Galvão. Ele tinha de 17 para 18 anos e trabalhava com serviços domésticos. Aí você também tinha o João da Silva Tavares, né? O João Grande, que era um pardo livre natural de Santos, que também era escravo do doutor Galvão e tinha lá os seus 19 anos e trabalhava como pedreiro, né? E por fim tinha o Ignácio, que se declarou como escravo de Lourenço Dias Leite e era natural da cidade de São Paulo e trabalhava como cozinheiro e tinha lá os seus 25 anos, né? De maneira geral, então, se percebe que é um grupo bastante heterogêneo, né? Não é só os paulistas, né? Como você tinha lá no início do século XIX, né? E necessariamente nenhuma etnia única ou uma única nação ou nação de uma mesma região da África, né? Visto que você tinha vários brasileiros, né? Partos, mulatos, enfim. Porque no século XIX, quando a gente for falar mais da capoeira do Rio de Janeiro,
isso fica mais claro, né? Mas a partir da segunda metade do século XIX, a capoeira começou a parar de ser exclusividade das nações da região centro-africana, isso no Rio de Janeiro, né? E por extensão em São Paulo, como esse caso demonstra, né? E passou a ser uma prática dos brasileiros mesmo, né? Isso pode ser um reflexo da população, pode ser, enfim, reflexo do tráfico de escravos, talvez dos próprios capoeiras, né? Bom, agora, o curioso de todos esses, né, 3 deviam ir diariamente para o chafariz para poder executar as tarefas, né, mesmo que eles não tenham se declarado e talvez nem fossem carregadores de água profissional, né, mas 3 deles iam diariamente para o chafariz, né, e esse ponto que é extremamente importante de se entender, né. Mas antes de falar qual que é a importância do chafariz, né, vamos entender o que era o chafariz do Miguel Carlos, né? Ele, além de ser um ponto de encontro dos pequenos do chafariz, né, ele era um ponto estratégico, né? Não era assim mero acaso, né? Ele foi projetado lá em 1845, construído 2 anos depois no bairro Central da Sé. E foi nomeado assim porque ele estava no lugar onde ficava a chácara do procurador da Real Coroa, na capitania, né, o Miguel Carlos Aires de Carvalho. E aí depois virou a residência de um bispo diocesano, Dom Antônio Joaquim de Mello. Aí, por causa desse procurador, ficou conhecido como chafariz do Miguel Carlos. Né? Por quê? Porque justamente era onde passava a rua Miguel Carlos, né? E aí que depois seria renomeada da Constituição e a atual Rua Florencio de Abreu, né? E aí essa rua especificamente foi aberta lá nos últimos 25 anos mais ou menos do século XVIII, né? E aí ela passava por uma das 3 pontes de alvenaria sobre o Anhangabaú. Para quem não sabe, Anhangabaú é um dos rios de São Paulo, é um dos rios outrora mágicos e hoje em dia totalmente desrespeitados, né, e destruídos de São Paulo, né, que vocês sabem, né? No vídeo em que a gente conversou sobre a história de São Paulo, a gente conversou, né, que São Paulo era um canto importante muito antes de ser São Paulo, né? Era onde passava o Anhangabaú, o Tamanduateí, esqueci o outro. Acho que o Pinheiros, né? O Anhangabaú, Tamanduateí e o Pinheiros formando um triângulo, coisa e tal, né? E há também o Tietê, o Ipiranga, todos os rios que hoje em dia estão poluídos, né? O Tietê está poluído, o Ipiranga é um córrego poluído, o Pinheiros conseguiram fazer uma desgraça tão grande que agora ele corre ao contrário, né? Conseguiram inverter o fluxo dele de algum jeito, né? Enfim, uma desgraça, né? Uma vergonha. E no caso, por que é que isso é importante, né? Por que é que ser ligação com uma ponte no Anhangabaú é uma coisa importante? Porque era justamente a maneira de acessar os campos do Guaré, né? As pontes eram a melhor forma da época de demarcar o núcleo urbanizado do resto, né? Essas áreas de chácara meio ruralizadas, né? E além disso, isso facilitava a fuga, né? Você sai correndo, atravessa a ponte, né? Se alguém vier te perseguindo, a pessoa obrigatoriamente vai ter que passar pela ponte, né? Então fica mais difícil de te pegar, né? Agora, o chafariz, né? Você vai ver que ele tem uma importância muito grande
e entre os não apenas os capoeiras, mas de maneira geral, vai ser um ponto agitado durante a noite, né? Até pelos estudantes lá da faculdade de Direito, né? Ele vai ser um ponto tão um ponto de encontro tão grande, né? Tão notório que em 1870 foi cogitado mover ele para 25 de março, né? E em 26 de novembro de 1863 pediram para o presidente da província, o Vicente Pires da Mota, colocar um lampião no chafariz para coibir as práticas noturnas que aconteciam lá, né? Só que o local só seria desativado mesmo em 1881, né? Então, assim, era um local importante de maneira geral, né, para as camadas mais populares de São Paulo. E vai ser assim por um motivo muito simples, né? E que é a razão geral da importância dos chafariz. Para começar, né? Você tem uns relatos aí que indicam que essa era a melhor fonte, essa fonte tinha a melhor água da cidade, né? Para começar. Mas se isso não é o suficiente para você, né? É simples, né? Como é que era? Vixe, esqueci. Quero água para beber. Santo Antônio, eu quero água. 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 Quero água pra beber. Quero água pra lavar. Quero água pra benzer. Quero água. Quero água pra beber. Quero água pra lavar. Quero água pra benzer. Quero água, né? Um corrido que eu já interpretei aqui uma vez, né? E que agora, falando do chafariz, vai ganhar um outro significado, né? Porque quando eu interpretei, eu estava me voltando para o sincretismo, né? E é uma coisa maravilhosa da arte, que é a arte interpretativa. Então você entende, é como você quiser. Tendo o mínimo de lógica, tá certo, tá tudo certo, né, gente? Não sendo uma coisa absurda, tipo, você, sei lá, pegar e olhar uma obra de arte, deixa eu pensar, uma obra de arquitetura, pronto, as pirâmides de Gizé, pronto, você não pegando e falando que aquilo claramente é uma construção alienígena, né, gente, falando alguma coisa com sentido, né, tá tudo certo, né, gente, e a arte é uma coisa interpretativa, você não pegando e falando que as representações dos deuses sumérios são representações de alienígenas, tá tudo certo, né, gente? Não fazendo nada, falando nada absurdo, vai tá valendo praticamente tudo quando a gente fala de arte, né? E aí, então é uma coisa interpretativa, uma coisa que, dependendo do contexto, eu interpreto da maneira que eu quiser, né? Falando do sincretismo, né? Se vocês não se lembram, o que eu me lembro, a gente conversou, né, sobre quem é Santo Antônio nesse caso, que não é Santo Antônio, o santo católico, né? Mas é Ogum, né? O orixá da guerra, o orixá da caça, o orixá da agricultura, o orixá do ferro, né? E o orixá protetor dos escravos, né? Então, falando assim num sincretismo, a gente poderia entender que a gente está falando de Ogum, né? De um escravo que foi deixado para passar sede, e aí o escravo está pedindo água para beber, né? Só que aí, quando eu fiz essa interpretação, eu não me atentei para o seguinte detalhe, né? Aí água para lavar ficava mais complicado de entender. Poderia ser ele falando que ele queria tomar banho. Porque vocês sabem, né? Os europeus eram tudo podre, né? Eram gente imunda, né? Inclusive, eles só conseguiram colonizar as Américas porque eram imundos, né, gente? Sinceramente falando. Porque o que isso tem a ver, para quem não entendeu, né? No continente americano, você tinha o que permitiu os europeus conquistarem. A conquista da América, ela foi muito mais uma guerra biológica, né? Você vê assim
E aí o que que acontece? Eu ficava pensando quando era pequeno, né? Ah, os europeus tinham doenças que os índios não tinham, mas e que portanto os índios não tinham imunidade, tudo bem. Mas também tinha as doenças tropicais que os índios tinham e os europeus não tinham, né? Então por que que os europeus também não foram exterminados, né? Eu ficava pensando e acontece que é pelo seguinte, gente. Quando a gente fala quando a gente fala disso, a gente tem que entender que os europeus, para começar, eles conviviam com animais. A maior parte das doenças que a gente tem é proveniente de animais, né? A gente fica com contato com os animais, a gente acaba se contaminando. Como os europeus, né, criavam gado, porcos, enfim, né, eles acabaram se contaminando com uma variedade de doenças muito maior do que os povos Tupi, Macro G, Inca, Azteca, deixa eu ver, Mesquito, deixa eu pensar aqui, mais um da América Central, Caribe, apesar de que Caribe também é Tupi, da América do Norte, Inuit, os povos macro-algonquinos e os povos do tronco aztecatano, né? Ou é Uto-Azteca. Eu nunca lembro se o tronco é aztecatano ou se é Uto-Azteca, né? Que um desses dois é uma família, na verdade. Bom, enfim, né? Enfim, aí, gente, né, dentro desse contexto, a gente tem que entender que, além de tudo, não bastava só isso, os europeus ainda eram mundo, eles tomavam banho 2 vezes por ano e tava bom, né? Porque, inclusive, era recomendação médica, né? E é sério, era recomendação médica, porque você tinha que ter uma camada de sujeira protetora, e aí se a recomendação médica não fosse o suficiente, você ainda tinha uma recomendação religiosa. Porque imagina só, gente, que coisa de bárbaros. Vocês bárbaros que ficam tomando banho 5 vezes por dia, né? Ficam olhando seus corpos nus e tendo pensamento, e sendo tentados pelo demônio, né, gente? Então, assim, você ainda tinha uma justificativa religiosa. Então, os europeus não eram lá muito chegados a essa história de tomar banho, né? 2 vezes por ano tava bom. Enquanto que os índios, por exemplo, a gente vê, né? Banho 10 vezes por dia, né? É o nosso hábito de tomar banho todo dia, né? As pessoas que têm o hábito de tomar banho 3, 5 vezes por dia vem daí, né? Herança indígena, né? E assim, os europeus, eles eram tão hidrofóbicos, né? O Cascão, inclusive, deve ser europeu, né? Tem pelo menos ascendência europeia, né? O exemplo perfeito de um europeu. Porque os europeus deviam ser tão hidrofóbicos que eles sequer iam tomar banho de mar, né? Então você, rato de praia, que não gosta, acredita que africanos são inferiores, você que adora tomar um banho de mar e acha que africano tinha que continuar sendo escravo, né? Você, racistas que gostam de ir na praia, né? Fiquem sabendo que os europeus, eles não tomavam banho de mar, que isso daí era coisa de gente bárbara, né? Coisa de quem? Dos africanos. Quem tomava banho de mar eram os africanos. Você tinha, inclusive, no jornal um monte de denúncia. Era frequente as pessoas reclamando no jornal de africanos indo tomar banho no mar, né? Então, assim, os europeus eram gente muito porca, né? E então, água, quando você fala quero água para lavar, você pode estar pensando aí nesse sentido de banho, né? Que os europeus não achavam nada importante, mas os outros povos do mundo consideram como uma coisa muito importante, né? Enfim, mas uma interpretação depois que eu comecei a ler sobre a capoeira do século XIX, que ficou parecendo a mais correta, né? Essa é uma possível, mas o que ficou parecendo a mais correta é essa que é por causa dos chafarizes. Porque se vocês se lembram bem, quando a gente estava conversando sobre o rixa cariocas e paulistas, né? Que teve lá em São Paulo, naquela chácara, acho que do Bom Destino, da Boa Viagem, uma coisa assim, né? Daquele, acho que um padre, né?
Eu mencionei que havia essa questão que muito provavelmente era uma questão de necessidade, né? De competir, de dominar uma área, né? De você ter a prioridade naquele território que você entende como já sendo seu, né? Então você acaba tendo isso a mesma lógica para os chafarizes, né? Você entende que você tem o você entende que você tem a prioridade para usar o chafariz, para usar aquele espaço, né? Que uma pessoa de um bairro vizinho chegar e usar o seu chafariz, né, tá ocupando o seu espaço na fila, tá tirando a sua água, a água que você tem que carregar, que você tem que usar para você beber, para você lavar as coisas para os seus senhores, né? Já para aqueles que trabalham em serviços domésticos, né? Então tá retirando, então tá tomando um espaço que você entende como já sendo seu, né? Então, e quando você fala de pelo menos de São Paulo, né? Mas de maneira geral no Brasil inteiro, os chafarizes assumem uma importância ainda maior, né? Porque em São Paulo, por exemplo, você, além de ter constante escassez de comida, né? Você tinha vários problemas de escassez de água, né? Que uma distribuição eficiente da água só começaria a ser feita em 1877, né? E mesmo assim, anos depois de 77, ainda continuaram tendo escravos carregando e distribuindo água por pipas, né? Então, essa questão do chafariz de dominar o chafariz é uma questão importante, né? Porque num lugar onde você tem onde a escassez de água é uma coisa que acontece vez ou outra, né? Uma coisa assim quase comum, né? Onde você tem onde você tá lá esperando a fila para você poder pegar água e fazer o seu trabalho, falando de um ambiente da cidade, e depois de fazer o seu trabalho você ter lá o seu tempo livre, né? Então, isso se faz muito importante, né? Garantir que você vai ter o domínio daquele espaço. Então, os capoeiras, de maneira geral, no Rio de Janeiro, né, isso é delimitado de uma maneira muito clara, né, vão acabar se organizando pelos chafarizes, pelas praças, que como a do Miguel Carlos, vai ser pontos assim para conseguir fugir muito facilmente, né? Que se a polícia vier, sai correndo cada um para um lado e pronto, né? Se a polícia vai acabar pegando, se a polícia pegar alguém, é só alguém que não foi rápido o suficiente, né? A praça tá aí com dá para 3 ruas diferentes, a polícia já, né, tem que se separar em 3 grupos diferentes, se é só uma pessoa, 2, né? Já não vai conseguir pegar todo mundo, né? E além disso, né, falando das praças especificamente, a gente tem que ter em mente o seguinte: as praças, elas além de tudo, ficavam na frente de o quê? Ficavam na frente de igreja, né? Então, o que acabava por ser um ponto de encontro de escravos, né? Então a igreja começa a ser a sede dos grupos de capoeira, como aconteceu no conflito dos quarteleiros e valongueiros, né? As praças são convertidas em pontos de encontro para os capoeiros, para formar as rodas, né? E os chafarizes vão ser um ponto central dessa lógica. E aí a gente vai ter vixe, peraí, esqueci. Nossa, fugiu aqui da minha cabeça. Já vou lembrar. Fugiu mesmo agora. Não consigo lembrar. O que eu tava pensando? As igrejas, as praças,
Sim, e além de tudo, esse espaço dos chafarizes, né, assim como os espaços de taverna, nos espaços lá das vendas, que a gente já conversou, vai ser um ponto de briga, né? Vai ser um ponto de conflito. Porque é aquilo, né? Sempre tem gente furando a fila, né? Para começar, né? Sempre tem aqueles valentões lá, né? Sempre tem aqueles, como canta o mestre Boa Voz, agora eu não lembro se é o Boa Voz ou se é o Barrão, né? Tem galo valente que é bravo em casa, quando sai do galinheiro, bota a galinha na frente. O galo bravo, tu que é falso valente, né? Sempre tem essa gente chata, né? Que fica, né? Pois é, né? Enfim, sempre tem essas coisas, né, gente? Então acaba também por se tornar um ponto de conflito e acaba sendo uma motivação para se praticar a capoeira, porque é aí no conflito em que a capoeira ela deixa de ser brincadeira e passa a ser luta, né? Porque você vê por causa dos pequenos do chafariz, né, do Adão e do Eduardo, né? O Eduardo pode ter acabado se machucando, né? Pode ter acabado na polícia, um julgamento, mas aquilo, querendo ou não, claramente era uma brincadeira, né? Tanto que o próprio júri, mesmo sendo crime, soltou o Adão porque era brincadeira, né? Agora, mas são nesses momentos de conflito, né, nos chafarizes, ou então falando das tavernas e das vendas, né, porque a gente de vez em quando sempre acontece de ter gente bêbada, né, que quer sair brigando, né, disputar por mulher, coisa e tal, né, de brigar por jogo de azar, né, que tinha, por exemplo, o jogo da casquinha, que era jogo de azar comum entre os escravos, ou uma denominação genérica para jogos de azar entre escravos. Isso não é ainda, isso pelo menos não vi nada que dissesse algo muito claro, né, sobre isso. Nesses momentos a capoeira ela adquiriu o seu caráter bélico, né? Além de também quando a polícia decidia atrapalhar, né? E aí a capoeira também adquiriu o caráter bélico dela, né? Saía da brincadeira para uma luta, né? Então é nesse espaço mais ou menos que a capoeira vai se desenvolver, vai ser nessa lógica que a capoeira dentro das cidades vai acabar se desenvolvendo, se separando, né, se dividindo, né? Próxima live a gente vai começar a falar sobre as maltas do Rio de Janeiro, né, que é o caso mais conhecido da divisão da capoeira, né? Por hoje é só e até a próxima semana, né? Esse vídeo estará disponível no meu canal do YouTube Papo com Grilo dentro dos próximos 15 minutos. Agradeço quem compartilhar o vídeo, ou quem comentar, quem curtir. Agradeço quem for lá no meu canal para da visualização. E é isso, até a próxima semana.